Olá, como vocês estão? Eu estou aqui novamente para concluir o capítulo 2 do livro Limites. E aí, estão gostando do livro? Esse espaço é nosso e você está convidado agora a mergulhar comigo para o restante do capítulo 2 de Limites. Eu lhe ofereço a leitura e você a sua companhia. Vamos lá? Verdade. Conhecer a verdade sobre Deus e sobre a propriedade dele impõe limites sobre você e mostra quais são os limites dele. Perceber a verdade da realidade imutável do Senhor o ajuda a definir a si mesmo em relação a Ele. Quando Ele diz que você colherá o que semear, em Gálatas 6:7, por exemplo, você pode definir a si mesmo em relação a essa realidade ou pode continuar a machucar a si próprio se for contra ela. Alcançar a verdade de Deus é conhecer a realidade e viver de acordo com ela é ter uma vida melhor. Salmos 119, versículo 2 e versículo 45. Satanás é o grande deturpador da realidade. Lembre-se de que, no Jardim do Éden, quando sugeriu a Eva questionar os limites e a palavra de Deus, as consequências foram desastrosas. A verdade é sempre o caminho mais seguro, seja a verdade de Deus, seja a sua. Muitas pessoas têm uma vida desregrada ou tumultuada porque tentam viver sem limites, não aceitando nem revelando a verdade sobre si mesmas. Ser franco consigo mesmo significa conhecer o valor bíblico da integridade e da unidade. Distância geográfica. O texto de Provérbios 22:3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Às vezes, afastar-se de uma situação pode ajudar a manter os limites. Você pode fazer isso a fim de se recuperar física, emocional e espiritualmente, depois de ter se dado até o limite, como Jesus fez muitas vezes. Ou você pode se retirar para fugir do perigo e impor limites sobre o mal. A Bíblia aconselha que nos separemos daqueles que continuam a nos machucar e que criemos um lugar seguro para nós mesmos. Sair de uma situação também pode fazer que aquele que fica para trás experimente uma sensação de perda de companheirismo e mude o seu comportamento. Mateus 18, 17 e 18 e 1 Coríntios capítulo 5, 11 até o 13. Quando um relacionamento é abusivo, geralmente a única maneira de mostrar a outra pessoa que seus limites são reais é criar espaço até que o outro esteja preparado para lidar com o problema. A Bíblia defende a ideia de limitar a proximidade entre as pessoas por causa do mal decorrente dessa ligação. Tempo. Passar algum tempo longe de uma pessoa ou de um projeto pode ser uma maneira de recuperar a posse sobre algum aspecto de sua vida que está fora do controle e precisa ter limites estabelecidos. Filhos adultos que nunca se separam dos pais, espiritual e emocionalmente em geral, precisam passar algum tempo afastados. Eles passaram toda a vida abraçando e guardando, e temem ter de parar de fazê-lo e abandonar o antigo modo de se relacionar. Eclesiastes 3, 5 e 6. Precisam de algum tempo para construir limites contra os velhos costumes
e criar um novo tipo de relacionamento que pode parecer para seus pais uma espécie de alienação. Esse tempo de afastamento geralmente melhora a relação com os pais. Distância emocional. A distância emocional é um limite temporário que dá a seu coração o espaço que precisa para manter-se seguro. Não é um modo de vida permanente. Pessoas que experimentam relacionamentos abusivos precisam encontrar um lugar seguro para começar a se descongelar emocionalmente. Às vezes, em casamentos nos quais existiram abusos, a parte agredida precisa manter certa distância até que a parte agressora comece a reconhecer seus problemas e mostrar-se confiável. E aqui, eu que estou lendo, abro um parênteses. Em muitos casos, o afastamento pode ser definitivo. Fecho meu parênteses. Você não deve continuar tolerante à dor e à frustração. Se você experimentou um relacionamento abusivo, deve esperar até adquirir segurança e a certeza de que houve uma mudança real no padrão de comportamento do outro antes de voltar. E aqui eu quero lembrar que quando falamos de comportamento abusivo, não estamos falando somente de violência física, mas também de violência verbal. Muitas pessoas não se demoram a confiar em alguém em nome do perdão e não esperam até que o outro produza frutos que mostrem o arrependimento. Lucas 3:8. Continuar a se abrir emocionalmente para uma pessoa agressiva ou viciada sem primeiro comprovar uma mudança real é tolice. Perdoe, mas guarde seu coração até comprovar a seriedade dessa mudança. Outras pessoas. É preciso que os outros nos ajudem a estabelecer e manter os limites. Vítimas de vícios, controle ou abuso por parte de outra pessoa estão descobrindo que, depois de repetidos anos de amor restrito, elas só conseguem criar limites com a ajuda de outros. Seu sistema de apoio lhes dá a força necessária para dizerem não ao abuso e ao controle pela primeira vez na vida. Há 2 motivos pelos quais é preciso que outros nos ajudem a impor limites. O primeiro é que a principal necessidade da vida é se relacionar. As pessoas sofrem muito para conseguirem fazer amizades e muitas suportam abuso por temerem o abandono e a solidão caso os enfrentem. O medo de ficar só mantém muitas pessoas sofrendo por anos e anos. Temem que, se estabelecerem limites, nunca serão amadas. Todavia, quando se abrem para que outros as ajudem, descobrem que a parte abusiva não é a única fonte de amor no mundo e que é possível encontrar forças e apoio para impor os limites de que precisam. Não estão mais sozinhas. A Igreja de Cristo existe para dar força e protegê-las dos golpes desferidos contra elas. O outro motivo pelo qual necessitamos dos outros é que precisamos aprender coisas novas. Muitas pessoas aprenderam na igreja ou na família que os limites não são bíblicos, que são algo desprezível ou egoísta. Essas pessoas precisam de bons sistemas bíblicos de apoio que as auxiliem a se levantar contra a culpa vinda de velhas vozes interiores que lhes dizem mentiras para mantê-las na submissão. Precisam de alguém que as ajude a enfrentar as antigas mensagens e a culpa que a mudança implica. Na segunda parte deste livro, estudaremos mais detalhadamente como construir limites nas principais relações da vida. A ideia, no momento, é não construir limites no vácuo.
A criação de limites sempre pressupõe uma rede de sustentação. Como nota de rodapé, nesta parte do livro, nós temos algo muito interessante e eu gostaria também de ler com vocês. Diz o seguinte: a violência contra a mulher, em suas diversas formas de apresentação, é crime previsto na Lei 11.340/06, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Nem mulheres, nem homens devem prosseguir com relacionamentos nos quais exista algum tipo de abuso. É dever dos pais e os responsáveis legais protegerem a criança e o adolescente da violência. Compreende-se ainda que, muitas vezes, a parte agredida sequer tem consciência do sofrimento ao qual está exposta. Quando uma terceira pessoa identifica a violência, pode reportá-la ao órgão competente via telefone nos números 180 para ligações anônimas e 190, tendo o maior número possível de informações para reportar. Ademais, a onipotência de Deus para transformar radicalmente a vida e personalidade de todas as pessoas é amplamente conhecida, o que não impede a sociedade, a igreja e os pastores de resguardarem o rebanho conforme as autoridades do país prevejam que se faça. Consequências. Violar a propriedade de outras pessoas tem consequências. A desobediência às placas de não ultrapasse geralmente implicam em punições. A Bíblia ensina esse princípio continuamente quando diz que cada caminho que escolhemos tem suas consequências. Da mesma forma que a Bíblia estabelece consequências para determinados comportamentos, precisamos apoiar nossos limites com consequências. Quantos casamentos teriam sido salvos se uma das partes tivesse cumprido a ameaça de "se você não parar de beber", ou "se chegar em casa meia-noite", ou "se me bater", "se gritar com as crianças", "irei embora e só voltarei quando você começar a se tratar"? Ou como teria sido diferente a vida de muitos jovens se os pais tivessem cumprido a promessa de "não lhe darei mais dinheiro se você largar outro emprego sem ter algo em vista", ou "não lhe darei mais abrigo se você continuar a fumar maconha em casa"? Paulo não está brincando em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, quando diz que se alguém não trabalha, não come. Deus não aprova o comportamento irresponsável. A fome é consequência da preguiça, no caso do texto de Paulo. As consequências agregam algumas farpas às cercas. Elas permitem que as pessoas tenham consciência do perigo de ultrapassar os limites e do respeito que temos por nós mesmos. Isso mostra que nosso compromisso de viver de acordo com certos valores é importante para nós e devemos lutar para protegê-los e guardá-los. A história do bom samaritano é um modelo de comportamento correto em vários sentidos. É um bom exemplo de limites, quando devem ser observados ou violados. Imagine, por exemplo, um homem. Como seria a história se o samaritano fosse uma pessoa sem limites? Você deve conhecer a história. Um homem que viajava de Jerusalém a Jericó foi assaltado. Os ladrões rasgaram sua roupa e o espancaram, deixando-o moribundo. Um sacerdote e um levita passaram por ali, do outro lado da estrada, e não fizeram caso do homem ferido. Mas um samaritano se compadeceu dele, fez curativos em todos os seus ferimentos, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano deu algum dinheiro ao dono do lugar e disse: "Cuide dele.
quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Lucas 10, 35. Vamos abandonar a história nesse ponto. Suponha que o homem ferido acordasse naquele mesmo momento e dissesse: O quê? O quê? Você vai embora? Sim, eu vou. Tenho alguns negócios em Jericó. Você não acha que está sendo um pouco egoísta? Eu pareço estar bem para você? Vou precisar conversar com alguém. Como Jesus poderá usá-lo como exemplo? Você não está agindo como um cristão, abandonando-me desse jeito na hora que mais preciso. E como fica aquela história de espírito de sacrifício? Poxa, acho que você está certo. Seria negligência minha deixá-lo aqui sozinho. Eu devo fazer mais por você. Adiarei minha viagem por alguns dias. Assim, ele fica com o homem por 3 dias, conversando e tentando fazer com que ele se sinta bem e satisfeito. Na tarde do 3º dia, um mensageiro bate à porta e entra. Ele entrega ao samaritano uma mensagem de seus contatos em Jericó. Esperamos o quanto foi possível. Decidimos vender os camelos para outro. Trataremos outro lote de animais daqui a 6 meses. Como você pôde fazer isso comigo? O samaritano gritando para o homem, convalescente, sacudindo o bilhete no ar. Veja só o que aconteceu. Você me fez perder os camelos de que eu precisava para o meu negócio. Agora eu não posso entregar as encomendas. Isso vai me levar à falência. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Em algum aspecto, essa história deve nos parecer familiar. Talvez tenhamos nos comovido com a necessidade de alguém, mas depois essa pessoa nos manipulou para que dessemos mais do que havíamos planejado. Daí, acabamos ressentidos e zangados por perder algo de que precisávamos na vida. Ou, por outro lado, quisemos algo de alguém e pressionamos essa pessoa até que ela nos deu o que queríamos. Ela não nos concedeu por livre e espontânea vontade, mas por pressão, e ficou indignada conosco por nos ter dado. Ninguém ali saiu ganhando. Para evitar este tipo de situação, precisamos olhar para o que há dentro de nossos limites, aquilo pelo que somos responsáveis. Sentimentos. Os sentimentos têm sofrido um forte golpe do mundo cristão. Já foram chamados de tudo, desde supérfluos até carnais. Ao mesmo tempo, a experiência mostra que nossos sentimentos exercem um importante papel em nossa motivação e em nosso comportamento. Quantas vezes não vimos pessoas fazendo coisas terríveis com outras porque seus sentimentos foram feridos? Ou quantas vezes alguém já teve de ser hospitalizado depois de vários anos tentando ignorar seu modo de sentir, porque a depressão se transformou em uma tentativa de suicídio? Os sentimentos não devem ser ignorados nem encarados com culpa. A Bíblia diz que devemos dominar os sentimentos e ter consciência deles. Muitas vezes, eles podem nos motivar a fazer coisas boas. A compaixão do bom samaritano levou-o até o israelita ferido. O pai se encheu de compaixão pelo filho perdido e o abraçou. Muitas vezes, Jesus teve compaixão das pessoas a quem ministrava. Os sentimentos vêm do coração e podem revelar em que condição se encontram seus relacionamentos. Eles dizem que as coisas estão indo bem ou que existe um problema. Se você se sente amado, as coisas provavelmente vão bem. Se você se sente irritado, deve haver algum problema que precisa ser resolvido. Mas a questão é: seus sentimentos são sua responsabilidade e você deve assumi-los e entendê-los como problemas seus, para que possa começar a buscar uma resposta para o que eles estão dizendo. Atitudes e crenças.
As atitudes se relacionam com sua orientação em relação a algo, a postura que você assume em relação aos outros, a Deus, à vida, ao trabalho e aos relacionamentos. As crenças são tudo o que você aceita como verdadeiro. Frequentemente não achamos que uma atitude ou crença sejam a causa de uma aflição em nossa vida. Culpamos os outros como fizeram nossos primeiros pais, Adão e Eva. Precisamos ser donos de nossas atitudes e convicções porque elas estão dentro dos limites da nossa propriedade. Nós é que sofremos com as consequências e somos os únicos que podemos mudá-las. O difícil em relação às atitudes é que as aprendemos muito cedo na vida. Elas exercem um importante papel em nossa formação e modo de pensar. As pessoas que nunca questionaram suas atitudes e crenças podem se tornar vítimas da dinâmica a qual Jesus se referiu quando apresentou aquelas que se atêm às tradições dos homens e não aos mandamentos de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 8 e Mateus 15, 3. Quem tem problemas com limites normalmente distorce suas atitudes e responsabilidades. Acha que ser responsável por seus sentimentos, escolhas e comportamentos é algo desprezível. Entretanto, o livro de Provérbios afirma repetidamente que estabelecer limites e aceitar responsabilidades pode salvar vidas. Provérbios 13, 18 e 24. Comportamentos. Os comportamentos têm consequências. De acordo com Paulo, o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7 e 8. Se estudarmos, teremos boas notas. Se trabalharmos, receberemos nosso pagamento. Se nos exercitarmos, melhoraremos nossa saúde. Se formos afetuosos com os outros, estaremos mais próximos deles. Por outro lado, se semearmos o ócio, a irresponsabilidade ou o descontrole, só colheremos a pobreza, o fracasso e os frutos de uma vida negligente. Essas são as consequências naturais do nosso comportamento. O problema aparece quando alguém interrompe o processo de semeadura e colheita em outra pessoa. O álcool e a agressividade devem trazer consequências para quem bebe ou ofende as pessoas. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Provérbios 15, 10. Salvar as pessoas das consequências naturais de seu comportamento é torná-las impotentes. Isso acontece muito com pais e filhos. Os pais muitas vezes gritam e resmungam em vez de deixar que seus filhos colham as consequências naturais de seu comportamento. Criar os filhos com amor e limites, com carinho e responsabilidade, forma pessoas confiantes que têm controle sobre sua vida. Escolhas. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas escolhas. E isso nos conduzirá ao fruto chamado domínio próprio, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Um problema comum de limites é negar nossas escolhas e atribuir a responsabilidade por elas aos outros. Pense por um momento com que frequência usamos frases como eu tive de ou ela me fez, quando estamos explicando por que fizemos ou deixamos de fazer algo. Essas frases simplesmente denunciam a ilusão de não sermos agentes ativos em muitas situações. Achamos que o controle está nas mãos do outro e isso nos livra de nossas responsabilidades básicas. Precisamos perceber que temos o controle sobre nossas escolhas, não importa como nos sintamos. Isso evita que façamos nossas escolhas com pesar ou por obrigação. Como está escrito em 2 Coríntios 9, 7. Paulo não aceitaria nenhum presente que considerasse dado porque a pessoa achou que devia dá-lo. Ele chegou a devolver um presente para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Filemão 1:14. Josué disse o mesmo ao povo. Em seu versículo a respeito da escolha: se, porém,
Não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Josué 24:15. O proprietário de terras, na parábola dos trabalhadores da vinha, disse algo parecido ao trabalhador que estava irritado com o salário pelo qual tinha concordado trabalhar. Amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Mateus 20:13. O homem aceitou espontaneamente trabalhar por certa quantia e ficou irritado porque alguém que trabalhou menos horas ganhou o mesmo salário. Outro exemplo é o irmão do filho pródigo, que escolheu ficar em casa e servir, e depois ficou ressentido. Insatisfeito com sua escolha, precisou ser lembrado de que havia optado por ficar em casa. Em toda a Bíblia, as pessoas são lembradas de suas escolhas e pede-se que assumam a responsabilidade por elas. De acordo com Paulo, se escolhermos viver pelo Espírito, viveremos. Se escolhermos seguir a nossa natureza pecaminosa, morreremos. Romanos 8:13. Tomar as decisões com base na aprovação dos outros ou na culpa só nos traz ressentimento, que é um resultado da nossa natureza inclinada ao pecado. Fomos tão treinados a fazer o que devemos que acreditamos estar sendo bons quando fazemos as coisas por obrigação. Estabelecer limites inevitavelmente implica em assumir a responsabilidade pelas escolhas. É você quem decide. É você quem deve assumir as consequências. E é você quem deve estar se privando de fazer as escolhas que o deixaram satisfeito. Valores. Valorizamos o que amamos e consideramos importante. Muitas vezes não somos responsáveis ao valorizar algo. Acabamos valorizando antes o que os homens aprovam do que o que Deus aprova. João 12:43. Por causa dessa inversão de valores, cometemos diversos erros na vida. Achamos que o poder e a riqueza e o prazer satisfarão o nosso mais profundo desejo, que, na verdade, é o amor. Quando assumimos a responsabilidade por um comportamento inconsequente, fruto do nosso gosto pelas coisas erradas ou de valorizarmos o que não tem valor, quando confessamos que nosso coração valoriza o que não traz satisfação verdadeira, recebemos a ajuda de Deus e de seu povo para ganhar um novo coração. Os limites nos ajudam a não negar, e sim a reconhecer antigos valores prejudiciais, permitindo então que Deus possa mudá-los. Restrições. 2 aspectos vêm à tona quando começamos a criar limites. O primeiro é impor restrições aos outros. É isso o que mais ouvimos quando se fala sobre limites. Na verdade, impor restrições aos outros é uma expressão mal empregada. Não podemos fazer isso. O que podemos é restringir a nossa exposição às pessoas que se comportam mal. Não podemos mudá-las ou fazê-las se comportar adequadamente. Nosso modelo deve ser Deus. Ele não impõe restrições sobre as pessoas para fazer que se comportem da maneira correta. Deus estabelece padrões, mas permite que as pessoas sejam o que são e se afasta quando elas se portam mal, dizendo que você pode agir dessa forma se quiser, mas não pode entrar em minha casa. Céu é um lugar para os arrependidos e todos são bem-vindos. Contudo, Deus restringe seu contato com as pessoas más e impenitentes, como devemos fazer. A Bíblia adverte repetidamente que devemos nos afastar das pessoas que agem de forma destrutiva. Mateus 18, do versículo 15 ao 17, e 1 Coríntios 5, 9 a 13. Isso não significa que devemos ser desagradáveis. Fazemos isso para proteger o amor,
porque estamos nos posicionando contra tudo o que existe para destruí-lo. Outro aspecto das restrições, que é sutil citar quando se fala sobre limites, é estabelecer nossas restrições internas. Precisamos de espaços dentro de nós mesmos, onde possamos guardar nossos sentimentos, impulsos ou desejos sem externá-los. Precisamos ter controle sem repressão. Isso inclui nossos desejos destrutivos e até alguns construtivos que não devemos buscar em determinado momento. A estrutura interna é um elemento importante para os limites e para a identidade, assim como para a posse, a responsabilidade e o autocontrole. Talentos. Compare estas duas respostas do mestre, que havia confiado parte da sua riqueza a 3 servos. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Servo mau e negligente. Você sabia como eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-o ao que tem 10. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos 23 e 26 até o 28. Não há passagens que ilustrem melhor a responsabilidade estabelecida por Deus sobre a posse e o uso dos talentos. Embora o exemplo fale de dinheiro, também se aplica aos talentos e dons interiores. Nossos talentos estão claramente dentro de nossos limites e são de nossa responsabilidade, mas tomar posse deles muitas vezes é assustador e invariavelmente arriscado. A parábola dos talentos diz que somos responsáveis e, entre parênteses, e felizes quando exercemos nossos dons e somos produtivos. Isso requer trabalho, prática, aprendizagem, oração, recursos e graça, a fim de superar o medo do fracasso ao qual se entregou o servo mau e negligente. Ele não foi castigado por ter medo. Todos sentimos medo diante de algo novo e difícil. Ele foi castigado por não enfrentar seu medo e tentar dar o melhor de si. Fugir de nossos temores é negar a graça de Deus. É um insulto porque Ele nos concede o dom e a graça de nos ajudar enquanto aprendemos. Pensamentos. Nossa mente e nossos pensamentos são reflexos importantes da imagem de Deus. Nenhuma outra criatura na Terra tem a capacidade que temos de pensar. Somos as únicas criaturas chamadas para amar a Deus com todo o nosso entendimento. Marcos 12:30. E Paulo escreveu que levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Estabelecer limites para o pensamento exige 3 coisas. Primeira, precisamos ser donos de nossos pensamentos. Muitas pessoas ainda não tomaram posse do seu próprio processo de pensar. Elas pensam mecanicamente as ideias de outros sem nem ao menos ponderar sobre elas. Aceitam a opinião e o raciocínio alheio sem questionar nem refletir sobre seus pensamentos. Evidentemente, devemos ouvir as ideias dos outros e refletir sobre elas. Mas nunca devemos entregar nossa mente a ninguém. Em um relacionamento, devemos avaliar tudo por nós mesmos, aguçando-nos mutuamente sem, contudo, abandonar as opiniões próprias. Segundo, precisamos ampliar o conhecimento e expandir a mente. Uma área na qual precisamos crescer é no conhecimento de Deus e da sua palavra. Davi falou sobre conhecer as Escrituras.
A minha alma consome-se de perene desejo por tuas ordenanças. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Salmo 119, 20, 24. Também aprendemos muito sobre Deus quando estudamos sua criação e sua obra. Enquanto aprendemos sobre seu mundo, obedecemos a seu mandamento de dominar e sujeitar a terra e tudo o que nela há. Precisamos conhecer o mundo que ele nos deu e ser administradores sábios. Seja realizando uma cirurgia cerebral, seja fazendo a contabilidade no lar ou criando nossos filhos, precisamos usar nossa inteligência para ter uma vida melhor e glorificar a Deus. Terceiro, precisamos esclarecer os pensamentos distorcidos. Temos geralmente a tendência de não ver as coisas claramente. Sentimos e pensamos de maneira deturpada. Talvez isso seja mais fácil de perceber nos relacionamentos. Raramente enxergamos as pessoas como de fato são. Nossas percepções são deturpadas por relacionamentos anteriores e por preconceitos sobre como achamos que elas são, mesmo a respeito de pessoas que conhecemos intimamente. Não enxergamos claramente por causa da viga que há em nossos olhos. O trecho bíblico que fala sobre viga está em Mateus 7, 3 até o 5. Assumir o controle do que pensamos nos relacionamentos requer a verificação constante de possíveis enganos. Quando assimilamos novas informações, nosso pensamento se adapta e se aproxima da realidade cada vez mais. Precisamos também expressar nossos pensamentos aos outros. Muitas pessoas acham que os outros são capazes de ler a sua mente e saber o que elas querem. Isso sempre resulta em frustração. O próprio Paulo disse: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. É uma grande afirmação sobre limites. Temos pensamentos próprios e, se queremos que os outros os conheçam, precisamos contar a eles. Desejos. Nossos desejos residem em nossos limites. Cada um de nós tem diferentes desejos e vontades, sonhos e esperanças, metas e planos, fome e sede. Todos queremos satisfazer o eu, mas por que há tão poucos eus satisfeitos? Parte do problema reside na ausência de limites estruturados em nossa personalidade. Não conseguimos definir como é o verdadeiro eu e o que ele realmente deseja. Muitos desejos escondem a verdade. Eles surgem por não possuirmos nossos reais desejos. Por exemplo, muitos viciados em sexo buscam experiências sexuais, mas o que realmente desejam é amor e afeto. Tiago escreve sobre o problema de não possuir e não procurar os verdadeiros desejos por causas puras. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Tiago 4, 2 e 3. Em geral, não buscamos ativamente nossos desejos em Deus e eles se misturam com coisas de que não precisamos de fato. Deus está mesmo interessado em nossos desejos. Ele os criou. Reflita sobre os textos seguintes. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos teus lábios. Tu o recebeste dando-lhe ricas bênçãos em sua cabeça, puseste uma coroa de ouro fino. Salmos 21, versículo 2 e 3. Deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração.
Salmo 37, 4. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Salmos 145, 19. Deus adora presentear seus filhos, mas é um pai sábio. Ele quer ter certeza de que seus presentes são o melhor para nós. Para saber o que pedir, precisamos conhecer quem realmente somos e quais são nossas verdadeiras motivações. Se estamos querendo algo para alimentar nosso orgulho ou nosso ego, duvido que Deus se interesse em nos atender. Mas, se for algo bom para nós, Ele se mostrará bem interessado. Além disso, devemos exercer um papel ativo ao perseguir nossos desejos. Filipenses 2, versículo 12 e 13, Eclesiastes 11 e 9, Mateus 7, versículos 7 a 11. Precisamos reconhecer nossos desejos e procurar realizá-los para encontrar a plenitude da vida. O anseio satisfeito agrada a alma. Provérbios 13, versículo 19. Mas certamente exige muito esforço. Amor. Nossa capacidade de dar e receber amor é nosso maior dom. O coração que Deus criou à sua imagem e a essência de nosso ser. A capacidade de se abrir para o amor e permitir que ele seja irradiado é fundamental para a vida. Muitos sentem dificuldade em dar e receber amor porque foram feridos ou sentem medo. Ao fechar o coração para os outros, sentem-se vazios e insignificantes. A Bíblia é clara sobre as suas funções do coração: receber graça e amor e irradiá-los. Veja como a Bíblia nos ensina a amar. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 39. E também nos ensina a receber o amor. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. 2 Coríntios 6, 11 a 13. Nosso coração que ama, como nosso coração físico, precisa receber e jorrar o sangue vital. E, como o coração biológico, esse coração é também um músculo que precisa ser usado e exercitado. Se ferido, ficará lento ou fraco. Precisamos assumir e aproveitar a responsabilidade que temos de amar. Um amor reprimido ou rejeitado pode acabar nos levando à morte. Muitas pessoas não reconhecem que resistem ao amor. Elas têm muito amor ao redor, mas não percebem que sua solidão é consequência da falta da responsabilidade. Costumam dizer: o amor não me atinge. Essa afirmação nega sua responsabilidade de corresponder. Fazemos manobras sutis para evitar a responsabilidade no amor. Precisamos reclamar nosso coração como propriedade e tratar da nossa fraqueza. Isso nos trará a vida. Precisamos assumir a responsabilidade por todas as áreas de nossa alma. Elas residem em nossos limites, mas cuidar do que está dentro de nossos limites não é fácil. E não adianta deixar que os outros cuidem disso por nós. Estabelecer e manter limites requer muito trabalho. Como você verá no capítulo seguinte, porém, os problemas com limites assumem formas bem conhecidas. Bem, finalizamos o capítulo 2. Uau, gente! Ai, ai! Coisas tão simples que às vezes usamos a expressão estamos carecas de saber. E
Esses dias falei essa expressão, tinha uma criança por perto. Ela deu muita risada. Nós crescemos e nos confundimos e nos atropelamos e nos esquecemos e nos enrolamos. Muitas vezes não são em coisas grandes, mas são nas coisas simples, são nas coisas pequenas, são nas pedrinhas que nós tropeçamos. Então, como eu já havia dito anteriormente, pegue o seu material de anotação, sempre tenha ele em mãos. Se você puder adquirir o livro, seria bem interessante você ter em mãos também para ir destacando as partes importantes, escrevendo. Eu espero que a leitura esteja ajudando você, assim como está me ajudando, ou esteja ali complicando, assim como está me complicando. Mas é uma complicação boa, porque nós precisamos entender algumas coisas antes de conseguirmos resolvê-las. Então, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com alguém, se inscreva no meu canal e acompanhe a série Limites no próximo vídeo. Muito obrigada, que Deus abençoe o seu dia e até a próxima.